Fala, meus queridos e minhas queridas profissionais da enfermagem, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula de processos patológicos gerais. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre o controle da proliferação celular normal e também do crescimento tecidual. Esse tema que é muito importante para que compreendamos o processo de regeneração dos tecidos mediante as injúrias provocadas por determinados processos inflamatórios, seja eles oriundos de uma inflamação aguda ou de uma inflamação crônica, mas todos eles sendo englobados para que de imediato o tecido ou o órgão seja capaz de se regenerar ou recuperar-se diante da injúria a ele ofertada, ok? Então, a partir de agora, nós iremos proceder para o nosso estudo, nossa unidade didática de hoje, e vamos compreender melhor como funciona esse tipo de mecanismo de regeneração. Bom, a princípio, temos que definir o que é de fato a regeneração e o reparo, tá? A definição que eu lhes trago é o seguinte: a regeneração resulta na restituição completa do tecido perdido ou lesado. O reparo pode restaurar algumas estruturas originais, mas pode causar desarranjos estruturais. É sobre essa diferenciação entre regeneração e reparo que a nossa aula irá circundar. Tentaremos aqui estabelecer as diferenças entre esses dois termos e, bem como, compreender melhor esses dois processos biológicos. Como vocês podem conferir na imagem ao lado, uma célula está em homeostase, ou seja, está em seu equilíbrio de proliferação e apoptose. De imediato, uma lesão é ofertada a ela, e aí apenas dois caminhos ela poderá seguir: o caminho da regeneração ou o caminho do reparo. O caminho da regeneração traz à tona tecidos renovados. A regeneração é completa e ela ocorre muitas vezes na epiderme, no epitélio do trato gastrointestinal, nos sistemas e por aí vai. Já nos tecidos estáveis, ou seja, tecidos que podem se regenerar mesmo que não tenham inicialmente uma capacidade de renovação ou de regeneração obrigatória. Então, a pele, por exemplo, tem a epiderme. A epiderme ela é um tecido de renovação praticamente diária. Então, nós temos uma renovação no celular nesse tipo de tecido que ocorre constantemente na pele em si. Então, nós percebemos que eles são tecidos de uma renovação ativa, tá? Uma regeneração que é praticamente parte da própria função celular daquele organismo. Já outros tecidos, como por exemplo os tecidos do fígado e do rim, eles têm uma estabilidade que confere a ele a capacidade de crescimento compensatório. Então, eu não posso necessariamente perder o tecido por completo, mas eu posso promover um crescimento que irá compensar aquilo que foi removido frente à lesão. Ou seja, a lesão foi causada, mas esses tipos de tecidos poderão compensar essa lesão, ok? Já o reparo dará origem a pequenos desarranjos estruturais, como foram mencionado anteriormente. E esses desarranjos ocorrem muitas vezes quando as feridas ou inflamações crônicas são eminentes. De imediato, um tecido sofre uma ferida. Essa cura da ferida forma uma cicatriz. Automaticamente, isso foi reparo e não regeneração. De mesmo modo, as fibroses que outrora comentamos na aula de número 6, onde são resultantes da deposição de fibrinas no local lesionado
pela inflamação crônica. Logo, a fibrose também é um tipo de reparo e não regeneração. Estamos chegando a um ponto interessante onde passamos a compreender que a regeneração, de fato, traz à tona uma proliferação de células e tecidos para substituir estruturas perdidas. Enquanto o reparo, ele é mais uma combinação de regeneração e formação de cicatriz, onde eu tenho alguns desarranjos nítidos que foram originados a partir desse processo de tentar minimizar os efeitos outrora gerados pela lesão, mas sem sucesso por completo. E é sobre isso que nós iremos versar a partir de então. Compreendam que existe um controle desta proliferação celular e do crescimento tecidual. Nos tecidos adultos, o tamanho das populações celulares é determinado pelas taxas de proliferação celular, diferenciação e morte por apoptose. Então, normalmente, eu sei se uma dada população celular vai, de fato, estar em proliferação, se, porventura, sua taxa de proliferação, a taxa de diferenciação e a taxa de morte por apoptose estiverem regulares. Ou seja, eu sei que o tecido está crescendo se, porventura, a taxa de proliferação for alta e a de diferenciação também, mas a de morte por apoptose baixa. Já se o tecido estiver com uma morte por apoptose alta e as proliferações e diferenciações celulares baixas, automaticamente eu sei que a taxa está caindo, está em declínio. E alguns fatores a serem considerados são citados a seguir: a apoptose, a diferenciação, as células-tronco e a proliferação celular são fatores que devem ser considerados quando do controle da proliferação celular e do crescimento tecidual. E sobre isso eu gostaria de ter uma conversa mais específica com vocês. Porque, na verdade, nós temos a necessidade de reconhecer que em dadas situações o tecido ele poderá se regenerar mediante as atividades que outrora ocorram no organismo celular, na própria constituição do tecido e por aí vai. E esses fatores vão ser muito importantes. A apoptose, já falamos, a diferenciação e a células-tronco eu vou mencionar mais especificamente nessa aula. E a proliferação celular por consequência. Mas eu quero que vocês levem em consideração eles em todo momento que iremos discutir aqui o crescimento, o reparo, a regeneração de tecidos, tá bom? Então, a princípio, eu quero convidá-los a refletir sobre a atividade proliferativa do tecido. Imaginem o seguinte: na nossa figura da esquerda, compreendemos uma série de processos relacionados à regeneração e reparo por cicatrização. Nessa imagem, percebemos que, a princípio, lá em cima, no topo dela, o lóbulo hepático está em condição normal. Sua condição de normalidade traz consigo uma tríade portal, de artéria hepática, veia porta e ducto biliar. Além disso, percebemos nitidamente a presença dos hepatócitos, das células do fígado e o sinusoide, que é uma matriz extracelular do lóbulo hepático normal, tá? Então, imagine o seguinte: eu preciso restabelecer, dentro deste momento dessa unidade didática, os termos matriz intracelular e matriz extracelular. O que é matriz intracelular? É o que a gente chama de, popularmente, como citoplasma, tá? Então, o citoplasma da célula é nada mais, nada menos que sua matriz intracelular. É todo o conteúdo interno, a membrana plasmática, que outrora irá permitir a realização de reações metabólicas, de processos de transporte através da membrana
irá permitir a execução de uma série de processos que irá permitir a célula continuar sua vida em si. E a matriz extracelular seria, de fato, a porção extracélula, ou seja, externa à célula. Muitas vezes ela não é mencionada a nível de fundamental e médio, e a gente não tenta desvendar onde estaria a matriz extracelular. Eu gosto de discutir sobre matriz extracelular porque ela é rica e ela é muito importante para todo e qualquer tecido. A matriz extracelular seria basicamente o quê? Tudo que reside fora do organismo celular. E nesse caso aqui, ela é indispensável, porque é ela que, em outras palavras, irá determinar se haverá uma regeneração ou reparo por cicatrização. Como assim? Bom, vejamos o resto do esquema. Ocorrerá lesão às células. Embora na porção mais à esquerda temos apenas a lesão às células, enquanto na porção da direita nós temos a lesão às células e a matriz, tá? Então aqui a matriz também foi lesionada. Que matriz é essa, professor? A matriz extracelular. Então eu tive lesões às células e também à matriz. Notem que na imagem onde as lesões foram apenas celulares, os espaços do sinusoide continuam existentes. Em momento algum, as células invadiram esses espaços. Em momento algum, a matriz extracelular foi de fato avariada. Logo, eu tenho a capacidade de regenerar sem que haja danos na estrutura daquele tecido em si. Por quê? Porque eu posso remover todas as células e ainda ficar com aquele arcabouço da matriz extracelular servindo como molde para a inserção de novas células. Então, percebam que ao haver a proliferação das células residuais, né, aquelas células que ainda resistiram ao processo, né, de injúria, à lesão, né, em si, ocorreu o preenchimento exatamente como era antes de todo o processo de lesão, ou seja, como era antes em um estado de homeostasia, ok? Já no caso da lesão que também gerou uma modificação no cenário das matrizes extracelulares, ocorreu deposição do tecido conjuntivo e proliferação de células residuais na matriz desorganizada. Ou seja, uma vez que a matriz já está uma bagunça, as células começaram a se regenerar, mas começaram a se proliferar, perdão. E nessa proliferação, as células se misturaram com o quê? Com uma matriz desorganizada, com um tecido conjuntivo de preenchimento, no caso de preenchimento, né? Que acabou se misturando ali porque eu tinha muita coisa ali para reparar, então vamos preencher com o que dá. E aí forma-se um tecido conjuntivo também. E além disso, muitas vezes deposição de quê? De fibrinas. Então ocorrerá exatamente o que? A formação de cicatrizes. Tá? Então a presença da fibra, né, da fibrina em si, é o que irá resultar na cicatrização. E esses processos biológicos que ocorrem a nível tecidual para sanar a lesão à matriz também, não tornam possível o reparo por completo daquele local. Então, ocorrerá, consequentemente, a cicatrização. Então, vejam que a regeneração ocorre quando eu consigo preservar ao máximo aquele tecido, aquela organização, porque não ocorreu danos onde? Na matriz extracelular. Mas quando ocorre danos à matriz extracelular, automaticamente eu tenho um reparo, certo? É como se fosse o seguinte, ocorreu um rachão na parede de casa.
o melhor seria o quê? O ideal seria derrubar e fazer outra. Mas nem sempre a gente pode. Então, o que a gente faz? A gente mete um reboco ali, dá uma tapeada, faz uma cicatriz ali na parede e deixa quieto. Então, é exatamente isso. O tecido ele tem a capacidade de se regenerar caso a lesão não comprometa demasiadamente o próprio tecido e acabe comprometendo também a matriz extracelular, ok? Então, eu posso dizer que os tecidos do corpo são divididos em três grupos, com base na atividade proliferativa das suas células. São esses grupos: os tecidos em divisão contínua, que são chamados também de tecidos lábeis, os quiescentes, que são chamados de tecidos estáveis, e os tecidos que não se dividem, ou tecidos permanentes. E sobre esses tipos teciduais, eu pretendo comentar rapidamente com vocês as suas funções e algumas observações sobre eles. Por exemplo, os tecidos lábeis, ou tecidos que se dividem continuamente, né, o tecido de divisão contínua, eles são formados por células que se proliferam por toda a vida. E, de imediato, se houver alguma célula que foi destruída, ele poderá substituir facilmente. Esses tecidos geralmente são presentes, por exemplo, em epitérios superficiais, como é o caso da própria pele, né, na parte da epiderme, a cavidade oral, a cavidade vaginal, a cavidade do colo uterino, tá? Além da mucosa de revestimento dos ductos diversos, né? Como, por exemplo, os ductos excretores de glândulas, além disso, também podemos encontrar ele no epiteto colunar, no trato gastrointestinal, no útero e por aí vai. Então, são células que conseguem se proliferar durante toda a sua existência, tá? É possível isso sim, porque na maioria desses tecidos, as células teciduais maduras são derivadas exatamente de quê? De células tronco adultas, que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, tá? Eu vou falar sobre células tronco, mas não se preocupe não. Eu só não vou mencionar aquela parte biotecnológica da célula tronco, mas eu vou falar de células tronco adultas, que são muito importantes justamente para esse processo de regeneração tecidual, de reparo tecidual, bem como até mesmo de definição do tecido enquanto sua regeneração, sua capacidade de proliferação celular. E aí, de imediato, essas células possuem, as células tronco adultas, que irão dar origem a essas células teciduais maduras que estão presentes nesses tecidos que se dividem continuamente, elas possuem uma enorme capacidade de proliferação e a própria progênie dela é de se diferenciar em diversos tipos celulares, tá? Então ela consegue realizar a sua diferenciação para múltiplos tipos. O que isso significa, professor? É um ponto-chave para que nós possamos dar continuidade à nossa aula. A diferenciação. Eu vou voltar a discutir ela ao longo dessa aula, mas eu quero deixar bem claro para vocês que, a princípio, a diferenciação é um processo pelo qual os organismos celulares passam para originar um tecido. Como assim? As células, a princípio, são derivadas de células tronco. Esses troncos, imagine agora uma árvore mesmo, tá? Fica mais fácil de compreender assim. Esses troncos poderão se ramificar em galhos, mas esses galhos nunca poderão transitar uns entre os outros. Né? Uma vez que um galho é formado, ele não poderá se conectar a outro, né? E transitar entre os galhos. Ele não poderá deixar de ser um e passar a ser outro. Uma vez que ele se ramifica, ele vai seguir naquela área. É como, por exemplo, você cursou o ensino médio, é o seu tronco. A partir dali, você agora vai decidir a sua carreira. E vocês optaram pelo curso de enfermagem. Logo, a partir daí, vocês passaram a seguir por um caminho que hoje, se você parar para voltar para ir para outro, né,
é mais difícil. E cada vez mais que vocês ramificam-se e especializam-se na sua área, fica mais improvável você retornar para o tronco, né, para o ensino médio, a fim de definir uma outra carreira. E com duas células funcionam do mesmo modo. As células tronco adultas, por exemplo, já foram um pouco levemente diferenciadas, mas elas têm um alto poder de diferenciação e podem se transformar em vários tipos celulares que darão origem a tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos e por aí vai. Bom, eu vou parar por aqui e vou seguir nos outros tecidos, tá? O tecido quiescente, que a gente chama também de tecidos estáveis, não é? São tecidos que possuem baixo nível de replicação, tá? Suas células podem sofrer rápida divisão em resposta a algum estímulo e, por isso, né, é capaz de reconstruir, né, um tecido de origem. Então, se por um acaso aquela célula ela teve vamos dizer assim, uma avaria leve, capaz de receber um estímulo que de imediato vai reparar aquele tecido da melhor forma possível. Então, onde é que nós encontramos essas células? Geralmente, elas são chamadas também de células parenquimatosas do fígado, né, dos rins, do pâncreas, das células mesenquimais, por exemplo, tá? O fibroblasto também o próprio músculo liso também células endoteliais, vasculares, linfócitos, leucócitos e por aí vai. Então, eles têm uma capacidade regenerativa interessante, mas não chega a ser de um alto nível, como, por exemplo, as células de divisão contínua. Tá? Já no caso de organismos celulares, ou tecidos, né, com que a gente chama de tecidos permanentes ou tecidos que não se dividem, nós temos exatamente os tecidos que são incapazes, né, de imediato regenerar a sua própria estrutura. Por quê? Porque eles são constituídos por células que deixaram o ciclo celular. Então, se eles deixam o ciclo celular, se elas deixam o ciclo celular, significa dizer que elas não são capazes de desenvolver um ciclo de divisão mitótica. Eles não fazem mais mitose. Esses organismos celulares não são capazes de se reproduzir. Então, automaticamente, é muito provável que, uma vez destruídos, eles não irão ter uma regeneração efetiva. E aí é que entra, mais uma vez, o reparo atuando. Isso é um caso, por exemplo, dos tecidos, dos organismos celulares presentes nos músculos cardíacos, tá? Além por exemplo, dos neurônios, tá? Que são dificilmente reparados. Existem algumas observações sobre os neurônios, eu não vou me adentrar aqui. É possível regenerar um organismo celular do tipo neurônio? Sim, é possível, mas é necessário que não seja um comprometimento celular severo, tá? A fim de que eu ainda possa restabelecer a estrutura original daquele organismo celular. Bom, então, em se tratando dessa parte de diferenciação, eu preciso mostrar aqui para vocês esses esquemas bem interessantes. Eu gostaria de começar pelo esquema, né, a figura da esquerda, onde nós percebemos o seguinte. Eu quero que vocês procurem aí as células tronco, tá? Essas células tronco, elas têm duas setinhas saindo delas, né? Uma que sai delas, dá a volta e vai para elas mesmas, e uma que dá origem à população celular estável. E é sobre isso que eu quero falar. Algumas células tronco permanecem
Porque vocês escutam muito falar das células-tronco embrionárias, células-tronco embrionárias, células-tronco embrionárias. E a gente pouco escuta falar em células-tronco adultas. E nós temos sim células-tronco adultas. E vamos falar onde, inclusive. Mas essas células-tronco, elas podem dar origem a mais células-tronco durante toda a vida. E esse processo de produção de mais células-tronco é contínuo no nosso organismo em alguns tecidos específicos, tá? É importante salientar isso. Mas outros grupos celulares deste tipo darão origem a uma população celular estável, que poderá se manter também. Essa população ela pode ter uma lesão incidida a ela e ocorrerá sobre a mesma uma morte celular, muitas vezes apoptose. Mas ela também pode se proliferar, tá? Então aumentando sua quantidade dependendo da necessidade do tecido. Ou ainda poderá se diferenciar. E é sobre a diferenciação que eu quero falar, e para tal eu uso a figura da direita. Percebam que existe um grupo celular central que dá origem às células musculares, às células sanguíneas, células nervosas, células cardíacas, células do fígado, células do intestino. E que grupo celular é esse, professor? Células-tronco, tá? Então, eu tenho a célula-tronco como sendo um organismo celular capaz de dar origem a diversos tipos celulares distintos através de um processo que nós vamos chamar de diferenciação. E uma vez que ocorrer a diferenciação, outro termo muito utilizado é a especiação, que é quando essa célula já diferenciada caminha para uma especialidade naquele tecido, onde ela passa a desempenhar um papel restrito ali. Tá? Isso a gente vai falar mais para frente. Mas eu quero falar com vocês sobre as células-tronco. Células que são caracterizadas por suas propriedades de autorrenovação e por sua capacidade de gerar linhagens celulares diferenciadas. Então percebam que a nossa primeira célula-tronco ela foi o zigoto, quando de imediato a célula reprodutiva, a célula gamética do papai se uniu com a célula gamética da mamãe e deu origem a um organismo celular único, completo, estável, homeostático, que apresenta um potencial de fato total, eu tenho a primeira célula-tronco surgindo. E vejam qual é o potencial dessa célula-tronco. Ela é totipotente. O que isso significa, Gabriel? Isso significa que aquela célula ela pode virar qualquer outro organismo celular. Eu quero que vocês lembrem muito bem disso que eu estou falando aqui, tá? Eu quero que vocês pensem que a célula inicial, o zigoto, até a sua porção de blastocisto, antes de haver uma diferenciação qualquer, antes de haver a formação dos tecidos que nós chamamos de tecidos embrionários, né, ou folhetos embrionários, melhor dizendo, até ali todas as células são totipotentes. E eu pare para prestar atenção nesse termo, totipotente. Potente significa potencial, tot significa total, é o potencial total, ou seja, ela pode se formar, ela pode se tornar o que ela quiser, tá certo? Então ela pode dar origem a qualquer célula. E o interessante é justamente isso. Ela pode dar origem a qualquer célula, mas em um processo de múltiplas mitoses, é provável que em algum momento aquele organismo que está se formando lá na barriga da mamãe comece a diferenciar os seus grupos celulares e dar origem, por exemplo, a um tecido de células-tronco pluripotentes, ou seja, que tem uma pluralidade, né? Pode ser várias, mas ainda não pode ser, já não pode ser todas, mas pode ser muitas, tá? Pode ser várias, várias. Pluri é um prefixo para várias e multi
para muitas. Várias significa que ela pode ser de vários tipos. Muitas significa que ela pode ser de muitos tipos. O professor, não é a mesma coisa não, não necessariamente. As pluripotentes podem ser vários tipos celulares e as multipotentes podem ser muitas da mesma. Entenderam? Então veja a limitação do próprio termo. O pluripotente ele pode ser vários, inclusive grande parte dos organismos celulares. Já o multipotente pode ser muitas, mas pode ser muitas de um tipo só. Pode também ser muitas de alguns tipos diferentes, mas em suma ela é muito de um mesmo tipo. E a partir daí eu percebo que nós utilizamos muito as células-tronco pluripotentes em processos biotecnológicos, onde eu as coloco em meios de cultura e posso dar origem a diversos organismos celulares. Essas são chamadas de células-tronco embrionárias. Então, se vocês gostariam de saber qual é o tipo celular que nós utilizamos enquanto célula-tronco embrionária, eu estou falando de células-tronco pluripotentes, nunca as totipotentes, porque isso seria basicamente um processo abortivo. Mas eu posso utilizar as células-tronco pluripotentes, células que podem dar origem a diversos organismos celulares distintos, né, de acordo com seus processos de diferenciação. E essas células-tronco pluripotentes dão origem a células-tronco multipotentes, que de imediato comprometem-se com uma linhagem e aí elas passam a ser diferenciadas pela primeira vez em endoderma, mesoderma e ectoderma. E eu não vou mencionar sobre esses tecidos, né, esses folhetos embrionários, porque eles são muito específicos da embriologia. Eu não pretendo entrar em embriologia ainda. Então, a princípio, percebam que na figura da esquerda temos um ovócito que pode ser enucleado, né? Eu posso remover o núcleo dele, pegar uma célula de um paciente e inserir o núcleo desta célula do paciente no ovócito. E aquele ali é um embrião da transferência nucleada, ou seja, da transferência nuclear. Ou seja, é um organismo que tem a mesma carga é, é, biológica do paciente e tem uma estrutura celular derivada de um ovócito, como se ele fosse um bebê, tá? Mas aquilo ali poderá dar origem a um organismo novo? Poderá sim. Eu posso inclusive pegar esse embrião da transferência nuclear e colocá-lo, inseri-lo num útero, tá? E ele dará origem a um organismo novo. Isso foi o caso, por exemplo, da clonagem da ovelha Dolly, né? Onde nós pegamos uma, uma dada célula gamética de uma ovelha, retiramos o núcleo desta célula e inserimos o núcleo celular da ovelha Dolly original. E automaticamente aquele ovócito ali estava a partir de então fecundado. Pegamos esse organismo celular que foi oriundo da ovelha 1, né? E com o núcleo da ovelha 2 inserimos no útero da ovelha 3. E o resultado, né? A ovelha originária seria exatamente igual a 2, porque ela herdou o núcleo da 2, ou seja, ela herdou o DNA da 2. E por isso é chamada também de Dolly, né? O engraçado é que embora nós tenhamos domínio sobre essa técnica, nós não podemos fazer uso dela. Por quê? Porque a bioética entra como sendo a ciência que irá vetar esse tipo de situação para que não possamos extrapolar os limites da ética biológica e da saúde humana. Enfim, em contrapartida, eu também posso pegar essa célula do paciente, né, e realizar uma transdução
do gene, de um gene qualquer que eu queira, a fim de que ela se tornem células-tronco pluripotentes induzidas, né? Geralmente, isso aí é um processo bem delicado e bem complexo para que de imediato eu tenha células-tronco embrionárias ou pluripotentes induzidas para que elas possam dar origem a células em meio de cultura, né, em vivo, células distintas, né, como neurônios, células sanguíneas, células musculares, etc. Em suma, o que eu quero dizer a vocês é que existe a capacidade de reprogramar as células diferenciadas e eu posso transformar células-tronco pluripotentes induzidas. O que seria isso? Seria pegar células que já foram diferenciadas, células que já se tornaram aquilo que o próprio material genético dela predestinou e transformá-las em células-tronco pluripotentes. Tá? Eu posso fazer isso sim, dá para fazer isso sim, mas essas células não têm o mesmo efeito das células tronco embrionárias, tá bom? Elas têm um potencial legal, mas ainda assim não são tão efetivas quanto. E como seria essa conversão de uma célula normal, já diferenciada, né, em seu estágio final, para uma célula pluripotente, uma célula tronco, de fato? Seria a inserção do gene para tal, certo? Por quê? Porque convido a vocês a analisarem essa figura da direita, que é onde entenderemos o porquê da coisa. Inicialmente, as células tronco embrionárias podem dar origem ao zigoto, que é totipotente, e posteriormente ao blastocisto, que é formado por células pluripotentes. Essas células, TOT e pluri, são muito poderosas, porque elas darão origem a quaisquer tipos celulares. Já as células tronco adultas, né, elas são oriundas muitas vezes do cordão umbilical, dos tecidos, na medula óssea, no sangue periférico, e elas são ou multipotentes ou unipotentes. Elas vão se tornar em multipotentes ou unipotentes. E quando elas se tornam unipotentes é porque elas só podem virar um tipo de célula, um organismo apenas. Tá? Então ocorreu já a diferenciação. E como seria essa indução para a criação de células-tronco pluripotenciais? Seria pegar um organismo que está dentro desse processo de diferenciação e introduzir o gene que é responsável por ele ser capaz de ser, de fato, quaisquer tipos, e a partir dessa transdução desse gene, formar de fato um organismo celular, vamos dizer assim, poderosamente potencial, né? Pluripotencial. Bom, então essas células adultas que são tidas como células-tronco são organismos somáticos, ou seja, são organismos celulares que apresentam 46 cromossomos e elas podem ser encontradas em tecidos que se dividem continuamente, como a medula óssea, a pele, o revestimento do trato gastrointestinal e por aí vai. Exatamente aqueles tecidos que já falamos anteriormente. E olha a medula óssea aparecendo aí, cheia de células-tronco, que podem dar origem a glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Isso vocês já devem ter vislumbrado ou na disciplina de histologia ou na disciplina de imunologia. Tá? Eu acredito que nós vamos ter também algum momento onde vamos mencionar rapidamente esse processo. E aí nós temos células-tronco na homeostasia tecidual. Por quê? Porque elas podem ser encontradas na medula óssea, nas células-tronco hematopoéticas, né? Eu sempre acabo misturando o termo hemacitopoética, mas enfim. As células estromais da medula, o fígado, o cérebro, a pele, o epitélio intestinal, o músculo esquelético e cardíaco, né? A córnea, todos esses tecidos vão apresentar células-tronco que vão permitir a homeostasia tecidual, porque quando houver a necessidade, essas células-tronco podem regenerar os tecidos mediante lesões causadas sobre ele, mas que não comprometam, consequentemente, né, obrigatoriamente,
a sua matriz extracelular. Então, se não houver o comprometimento da matriz, automaticamente eu poderei reestruturar aquele tecido, regenerar aquele tecido através das células-tronco na homeostasia tecidual. Tá? Então, todos esses tecidos listados, eles apresentam sim células-tronco adultas, que poderão regenerar as células perdidas mediante uma lesão. Eu não pretendo estender-me em cada tecido desse, mas eu achei que era muito importante apresentá-los para que vocês tivessem noção de onde podemos encontrar células-tronco adultas. Tá bom? E eu vou encerrando por aqui. Tinha muita coisa ainda para a gente discutir. Ainda tem muita coisa para a gente discutir. Mas eu quero deixar essas demais unidades didáticas para outras aulas, a fim de que nós não misturemos muitos assuntos, não misturemos muitos conteúdos e que possamos progredir de forma segura, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essa etapa de regeneração e reparo tecidual. Vocês vão ver como funciona melhor esses processos e vão também entender como os processos de mitoses são tão importantes, né? Acabam influenciando tanto nesses processos também de regeneração e reparo tecidual. Ok? Bom, galera, fico por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Não se esqueçam de deixar um joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal e ficar por dentro das próximas aulas de PPG. Valeu!